Olá, bom demais ter você por aqui. A Constituição brasileira prevê um Estado laico, ou seja, um país governado sem nenhuma interferência religiosa. Mas o que acontece na prática? Em uma nação com grande diversidade de credos e valores orientados pela fé, é possível separar religião de todo o resto? Afinal, o professor que ensina, os deputados que criam as leis, o presidente que governa, o juiz que julga e até o jornalista que reporta e discute o assunto são guiados muitas das vezes por certos dogmas. Mas como o direito a uma religião pode ser preservado sem interferir nas decisões de caráter público e sem ferir a liberdade de outras crenças? No programa de hoje, vamos discutir o Estado laico e a intolerância religiosa. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do iria salvar o mundo. Nós recebemos Marcela Furtado, professora de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da UFMG. 2 pontos para ela. Se há realmente uma imposição, um discurso hierárquico, autoritário, de você tem que votar nesse candidato por causa disso, e isso é violação da liberdade política, da liberdade do sujeito. Recebemos ainda Marco Antônio Torres, graduado, mestre e doutor pela UFMG e professor de Psicologia da Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. 2 pontos para ele. No cotidiano, a laicidade no Brasil ela é precária. Porque se entendemos a laicidade como a possibilidade da convivência equitativa entre todas as religiões, que todas crenças e não crenças têm o mesmo direito no espaço público, podemos dizer que isso não acontece. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 pontos. Vamos começar então conceituando, né? Eu gosto de começar conceituando sempre o nosso assunto. E o nosso assunto de hoje é Estado laico. O que é então um Estado laico? Bom, Pablo, na verdade, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos os telespectadores e com o professor Marco também. Mas primeiro a gente tem que pensar um pouco historicamente. Historicamente, a ideia de poder político, ou de um poder que se coloca na vida social, ela não estava tão claramente definida, como um espaço próprio de regras e de valores e de ideias construído socialmente. Havia uma grande interferência, assim, para não dizer quase que um predomínio, às vezes, da religião sobre as atividades do Estado. Apesar de já haver algumas teorias, até mesmo antigas, Epicuro, que já falavam aí em relação a uma separação entre a vida social e os valores sociais e também os valores religiosos, a gente marca realmente a discussão a partir do século XIX, das correntes iluministas e da própria discussão do Estado moderno. E a ideia, na verdade, que fundamenta toda essa discussão, é a de que o Estado, enquanto um espaço de representação de todos nós e de cada um de nós, ele não pode ser ou mesmo nem pode se manifestar em prol de um determinado grupo religioso. Porque isso traria não só uma desigualdade nas diferentes manifestações de credos e religiões, como também a possibilidade de uma ação específica do Estado de privilégio em relação a esse grupo que ocupa aí o poder político. Então, a ideia de um Estado laico é a ideia que se coloca mesmo contraposta ao que nós chamamos de um Estado confessional, ou seja, um Estado que manifesta uma determinada preferência religiosa. O Estado laico é aquele que se abstém do espaço religioso, deixando esse espaço aberto à divergência e à diversidade de todas as suas manifestações sociais, inclusive a não manifestação. Agora, desde a proclamação da República, o Brasil é reconhecidamente um país laico, um Estado laico. Mas, na prática, é o que de fato acontece, professor? Fico feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com Marcela, com Pablo. Olha, Pablo, essa pergunta ela suscita pensar que quando falamos de laicidade, nós estamos falando de um modelo de Estado. Então, a laicidade ela existe enquanto esse ideal da República
juntamente com justiça, e regulando as relações, um ideal filosófico, pensado por filósofos. Ela é um princípio da democracia, que está equivalendo à tolerância. Então, um Estado, para ser democrático, ele tem que contemplar essa laicidade. E uma terceira dimensão que eu tenho analisado nas minhas pesquisas, no trabalho aí, é a laicidade, como ela opera no cotidiano, que vai justamente ao encontro, né, da sua pergunta. No cotidiano, a laicidade no Brasil, ela é precária. Porque se entendemos a laicidade como a possibilidade da convivência equitativa entre todas as religiões, que todas crenças e não crenças têm o mesmo direito no espaço público, podemos dizer que isso não acontece. Porque, historicamente, as religiões no Brasil não tiveram equidade de direitos e até hoje não possuem. Então, eu tenho defendido que a laicidade brasileira é uma laicidade precária que não tem permitido, por exemplo, que algumas crenças e não crenças se manifestem publicamente, enquanto outras, vamos pensar, hegemonicamente cristãs, elas se expõem. Aí pode se perguntar, mas isso não vai acirrar mais ainda o debate? Eu penso assim, que nós falamos, olha, a sociedade nossa é muito tranquila, é tolerante. Não é. Na verdade, nós cristãos, eu sou cristão, tenho uma confissão cristã, sou católico, nós estamos numa posição confortável, nós somos os donos do poder. Mas, assim, aqueles grupos que não estão nesse nosso lugar, que eu diria que é um lugar dos privilégios, esses sim, como os cultos de matriz africana, os orientais, por exemplo, o próprio Islã, que muitas vezes é demonizado. E o grande problema é assim, o oriental ainda é visto como exótico, curioso, o Islã meio estranho, terrorista, mas agora as religiões de matriz afro são demonizadas também constantemente. Talvez é um dos grupos que atualmente esteja mais combativo pelo contexto social. Você chama então a laicidade do Estado de precária. Isso acontece por quê? É histórico, são elementos culturais, enfim. Como é que a gente pode explicar então essa precariedade? Olha, a construção de um Estado laico, ela também é uma construção social. Né? Então, eu acho que, a partir do momento que a construção social, o tecido social brasileiro, ele, apesar do mito aí da tolerância, né, da cordialidade, ele, na verdade, é um espaço social de violência, sempre foi um espaço social de violência, né, ele reflete isso também na própria formatação dessa laicidade no Estado. Né? O nosso Estado, ele tem uma raiz claramente, né, de privilegiar uma matriz de sujeitos, né? O homem, branco, heterossexual, cristão. E essa matriz, ela se reflete em todas as nossas violências sociais, né? Nesse sufocar dessas outras expressividades que não são abarcadas por essa matriz predominante ou hegemônica. E essa violência, ela acompanha a Constituição da nossa República, nos movimentos todos que foram reprimidos, né, pela formação desse Estado, ela acompanha a nossa ideologia nacional, na forma como a gente percebe as mulheres e os negros, né, e todos aqueles que estão fora, mais uma vez, dessa matriz hegemônica, ou seja, como nós os descrevemos, como nós os apresentamos, né, como a gente trabalha essa realidade. E, portanto, ela vai ser absorvida também nessa discussão da laicidade, que acaba, mais uma vez, como o professor Marco falou, privilegiando essa matriz cristã, né? Colocando-a no centro, apesar da proclamação jurídica do Estado laico, mas dando a ela um espaço muito maior do que as demais manifestações religiosas. E, combinada aí com uma questão de raça também, a questão das religiões de matrizes africanas, ela tem esse papel subordinado, secundário, que a gente relega aos negros na nossa vida social também. Né? Ela combina esses dois elementos explosivos, um preconceito de raça, de classe e um preconceito religioso. A Marcela traz essa questão, né? Isso me faz lembrar de algumas peculiaridades, talvez, de como se sustenta esse modelo de laicidade precária e por que ela não se efetiva. Eu acredito que uma coisa também é o que é Estado, quando nós estamos falando de Estado.
Porque muitas vezes a gente fala do Estado e dá a impressão que é uma agência fora, que é invisível. O que é o Estado? O Estado é a produção das disputas políticas de uma determinada comunidade. Evidentemente, quem está no Estado, os políticos que passam como turista ou como donos do Estado, e muitas vezes não servidores do Estado, isso é um problema. Mas o Estado é uma produção nossa, das nossas disputas. Então, a Dona Maria, o seu Zé que está lá em casa, que faz uma opção, uma escolha moral, e não questionar o privilégio que um determinado grupo religioso tem, ele está produzindo um tipo de Estado também. Uma família que expulsa, por exemplo, de casa uma criança, vamos pensar, quantos meninos que estão no início da travestilidade, ali pelos 11, 12 anos, pesquisas que eu tenho acompanhado com travestis, são expulsos de casa por uma escolha moral da família, porque a família não aceita aquela orientação, aquela identidade de gênero ali. Então, ela está produzindo um Estado homofóbico, transfóbico, a partir de um argumento religioso, muitas vezes. Então, quando nós pensamos assim, o Congresso Nacional e as políticas públicas, eu até brinco que a laicidade aqui, ela não é efetivada dentro da comunidade e ela é duvidosa no Congresso Nacional, porque quando na formulação e nos nossos representantes, eles acham que por representar a maioria, então a maioria é cristão, a maioria é católica, então você fala, por que não então deixar a cruz ou a Bíblia? Vamos pensar que crucifixo não é de todos, mas a Bíblia é de todos os cristãos, então por que não deixar a Bíblia? É aí que o entendimento do que é democracia é justamente para preservar a possibilidade que todos continuem expressando suas crenças, que deveria se pensar um modelo de laicidade e problematizar essa forma como ela tem sido produzida. E essa relação entre o congressista, né, e a comunidade, ela é uma relação, vamos dizer assim, a gente sabe, o jogo político tem uma coisa do quid pro quo, né, e ao mesmo tempo de uma retroalimentação. Ele percebe que desagradar a maioria tem um efeito nos seus votos. E, ao mesmo tempo, ele percebe que, às vezes, manifestar certas opiniões traz um efeito rápido de subir nos números. Então, muitas vezes, tem muito oportunismo nisso também. Eu não vejo necessariamente como isso sejam, como que essas manifestações sejam meramente religiosas, não. Né? É claro que há questões ideológicas, há questões religiosas, mas há questões também de oportunismo político, de criar uma frase de efeito, de fazer com que daquela semana para aquela próxima semana você tenha uma aceitação rápida. Né? São discursos fáceis, são discursos que têm uma permeabilidade rápida, né? E fácil. Então, existe essa questão também. A sociedade ela é responsável por esse Estado, né? Por essa laicidade. E ela também tem se esquivado de discuti-la, exatamente mas porque ela também é um tanto abarca esses complexo, à valores. medida em que você diz aí, né, que o Estado ele não é invisível, enfim, é constituído de vários indivíduos e aquilo que eu disse no início, né, com crenças diversas. Então, como trabalhar isso, já que, por exemplo, quando eu saio de casa, não é uma roupa que eu posso deixar lá, a religião, ela vai comigo, enfim. Como é que a gente trabalha isso? E a formação religiosa seria, então, uma saída? Ou seja, na educação, né, na escola, se trabalhar essas religiões de matrizes africanas e não só o cristianismo, ou não? A gente falar de religião, a gente estudar as religiões na escola, a gente está ferindo o Estado laico. Nós temos algumas propostas de laicidade, alguns pesquisadores têm discutido. Nós temos um modelo de laicidade que é considerado uma laicidade da exclusão, que seria aquele modelo francês que excluiríamos toda a simbologia do espaço público das religiões, e nós teríamos um modelo de laicidade da imparcialidade, onde o Estado permitiria que todos se manifestassem. Então, entraria no modelo da imparcialidade. Eu já estava com Marcela discutindo aqui antes, né, de entrar no ar, justamente isso, que as pessoas vão com suas crenças, então nós ainda não temos no Brasil uma discussão qualificada que consiga as pessoas entenderem que elas podem ter suas crenças ou as suas não crenças, mas é importante resguardar uma equidade. E essa equidade de direitos dos grupos religiosos, ela é um acordo que eu acho que não é um acordo tranquilo e ele, a meu ver, sempre terá tensão.
Porque qualquer processo democrático ele é tenso, porque o dia que a democracia tiver um acordo completo, vira tirania. Então, e muitas vezes acho que o Brasil tem uma dificuldade para lidar com essas tensões, esse mal-estar, que às vezes é até necessário, mas sustentar isto dentro de uma civilidade. O que recentemente nós vemos é uma dificuldade de sustentar esse debate e a tensão que ele provoca numa civilidade. Conforme, por exemplo, isso que nós chamamos de cristãos, católicos, as diversas confissões cristãs, né, as igrejas, grupos, tem se acirrado entre eles também tensões violentas, né? Quebra de imagens, desqualificando alguns grupos religiosos de forma muito rasteira. Então, assim, essa tensão, eu sinto que ela cresce. E ela cresce na medida que no Brasil se constituíram algumas identidades políticas. Por exemplo, a discussão do aborto, a discussão do direito LGBT, das uniões homoafetivas, ela teve um fenômeno interessante na política, que um grupo, ali católicos, não católicos, eles tiveram uma causa para se unir. E aí entram os oportunistas, como a Marcela falava, evidentemente, eles sabem que vão ganhar voto. Então, nós temos um fenômeno recente, que é a formação de uma identidade política de grupos religiosos que estão disputando nessa arena democrática. Então, eu acho que a maturidade do debate, ela virá com a abertura dele e não o tamponamento como é comum a gente ver nas escolas. O ensino religioso, ele é permitido? Ele fere a laicidade do Estado? O que vocês pensam? Aí você coloca uma questão extremamente importante. Delicada, né? Alguns autores, né, eu estou pensando aqui até o César Reguetati, a Roseli Frischmann, e alguns que têm debatido muito sobre essa questão do ensino religioso, aqui da forma como ele é feito no Brasil, porque no Brasil é impressionante, o ensino religioso é a única disciplina garantida na Constituição. A Constituição diz, ela é obrigatória para o estabelecimento, ainda que facultativa para o aluno. Ciência não é obrigatório. Língua portuguesa não é obrigatória, está no currículo, mas na Constituição nomeada, você tem o ensino religioso. É obrigatório por outras normas, por outras normas. Você vai ter a lei de diretrizes e base da educação que vai falar os parâmetros. Mas nenhuma delas aparece nomeada na Constituição. Realmente. Só o ensino religioso. E isso coloca uma questão séria, porque mostra justamente como que essa hegemonia religiosa, ela se apoderou inclusive desse espaço constitucional. Então, não está errado, mas é questionável, porque sabemos que, aí eu tenho pesquisas em andamento, que têm investigado escolas. E quando você vai na escola, você vê que muitas vezes o ensino religioso, ele é feito sim de forma confessional, privilegiando um grupo. No Brasil foi público e notório a Concordata Brasil-Vaticano, em 2010, que dava um privilégio, inclusive ao catolicismo, dizia, até nomeava, né, o ensino religioso católico e de outras confissões. Então, o que eu acho que é extremamente questionável, sim, a entrada do ensino religioso nessa modalidade que ele tem entrado na educação brasileira. Nesse aspecto, a gente fala também não só de um Estado laico, mas de um processo de laicidade ou de secularização cultural também. Ou seja, no qual você vai separar o ambiente da produção do argumento, né, do ambiente de fé. Ou seja, no qual você vai tornando a ciência também um espaço de discussão racional, né, ou uma discussão mediada por argumentos que não são emotivos, que não são meramente de crenças. E eu acho que o ensino religioso em si não necessariamente é o problema, mas a forma como ele se deu no Brasil, né? Essa garantia constitucional, essa garantia velada e pactuada também socialmente, de que esse ensino ele é por meio de um pastor, né? Aqui um pastor no sentido amplo, não de uma determinada religião, mas de um agente religioso, de que ele ocorre também predominantemente, quase que exclusivamente dentro da fé cristã, né, católica quase que exclusivamente, aí sim isso é um problema. Se esse espaço de discussão fosse um espaço de discussão científico, né, se eu estivesse falando, por exemplo, de um estudo das religiões, eu não teria problema nenhum com o ensino religioso. Né? Origem das religiões, diferentes crenças, um estudo antropológico. Antropologia. Antropológico de povos,
crenças, fés, históricos, né, de formação, o que é a Igreja Católica, como ela tem um papel relevante dentro, né, relevante e também, vamos dizer assim, agonizante dentro do Império Romano e outras questões A própria todas. Reforma A própria Luterana. Reforma Luterana e o seu espaço no Iluminismo, na própria criação dessa ideologia individualista e do seu aspecto para o capitalismo, enfim, né? E falar também do confucionismo e a China, e falar também de Maomé e o islamismo, enfim. Se a gente fosse discutir o que é a religião, como ela se mostra antropológica, sociologicamente, historicamente, e isso fosse o encargo de um professor cientificamente formado, isso não teria problema nenhum. Eu acho que a forma como esse ensino tomou no Brasil, aí é que é uma questão, porque ele é um desrespeito à laicidade no sentido de que ele privilegia uma determinada religião, de que ele coloca o ensino ali dentro, não um ensino científico, um ensino, né, para uma disciplina, mas como também um agente de uma fé que está ali naquele espaço formando mentes quase como que adeptos. E né? quem discute a laicidade hoje reconhece que a educação é o campo privilegiado para essa discussão. Exatamente. Mas quando eu falo discutir laicidade na educação, eu estou falando a gente está falando para abrir a possibilidade da discussão da religião nessa perspectiva que Marcela está apontando. Então, nós não estamos falando de uma exclusão da religião, mas nós estamos falando de uma outra forma de discussão. Só para dar um exemplo, eu trabalho com educadores do Departamento de Educação, formo professores, e às vezes eles estranham quando nós falamos, olha, o Pai Nosso não é oração universal, ela é universal dos cristãos. Porque é comum ainda isso, né? Eles falam, é a oração universal. O resto, Pai Nosso, porque eu sou católico. Ela é universal. Aí eu posso rezar com um protestante, que é dos cristãos, mas ela não é das outras crenças. Então, ela não é universal. Então, quem está no lugar do poder, que está no conforto de ser aceito, sempre, às vezes, tem dificuldade, porque fala, mas eu sempre aprendi que o Pai Nosso era universal, mas não é uma questão contra o Pai Nosso, mas ainda a forma nessa que ele é relação colocado. de educação e religião, a gente lembra também de que algumas igrejas comandam, né, instituições de ensino, universidades, enfim. Queria saber qual que é o problema disso. E em relação também, claro, à isenção de impostos, que as próprias igrejas também têm, né? Queria que vocês, então, discutissem e avaliassem esse ponto. Na verdade, eu acho, né? Aí também eu vou colocar, sempre tem que ser uma opinião também, a minha opinião. A imunidade tributária, que na verdade é uma imunidade, né? Eles não têm uma isenção sobre uma determinada alíquota, mas eles não têm que, né? Como é uma imunidade para os livros, né? Mas no caso da imunidade para templos e credos, a questão dessa imunidade é em si. Se você for buscar o fundamento da imunidade, ele está bem arraigado realmente à questão da laicidade, ou seja, de que o Estado não impeça, dê condições a que toda e qualquer manifestação religiosa possa se institucionalizar, possa encontrar um espaço para professar sua fé, possa se aparelhar, né, no sentido de criar as condições para a profissão de fé, do ponto de vista do fundamento. Né? Agora, a forma como essa imunidade ocorre e se coloca no Brasil é outro problema também, porque você tem instituições que têm um poder extremamente consolidado, extremamente claro do ponto de vista da sua expressão e organização e funcionamento, que elas não dependem dessa imunidade mais para existir. Né? E essa imunidade acaba se espalhando para tudo que ela toca. Né? E isso é um outro problema. Né? Eu acho o seguinte, uma imunidade para o templo é uma coisa. Agora, para uma instituição de ensino privada, isso já é outra história. Isso é concorrência desleal. Isso é você dar uma condição privilegiada que você não está dando para as outras instituições de ensino privado. Né? Por outro lado, o que a gente percebe é que aqueles que, de fato, têm dificuldade no Brasil de encontrar o seu espaço institucional para a vida religiosa, continuam tendo. Né? As religiões de matriz africana, para ter o seu espaço, o seu terreiro, elas têm uma dificuldade imensa. Elas não conseguem esse apoio que a legislação, em tese, dá para todas, para existir. Porque então, elas não são reconhecidas como religiões, é isso? Porque a gente teve recentemente o caso de um juiz que não considerou o candomblé como uma religião. Quem é que diz o que é religião, o que não é religião, né? Certamente. E o que, por exemplo, nós podemos considerar que uma gravadora de disco
ou um megastar pop gospel Exatamente. que ganha algumas cifras aí, Ele tem que se beneficiar desse se privilégio. beneficia desse privilégio? Não pode. Agora, então, a existência de um colégio confessional, acho uma universidade, uma faculdade confessional, ela faz parte dessa produção do Estado. Então, ali dentro, hoje é consenso, então, o colégio X ou Y que professa uma determinada crença, ali dentro ele pode trabalhar com a sua crença. Tudo bem, nenhum problema. Agora, ele já define, então, se você for colocar seu filho lá, sua filha, ou se você for ingressar nesse estabelecimento, você sabe que ali, então, já está declarado publicamente que tem aquela direção. Você está fazendo essa escolha, Essa né? escolha. Agora, o Estado financiar direta ou indiretamente, isentando talvez de impostos, esses grupos, isso é complicado. Agora, uma outra coisa que temos que pensar é que a educação, ela não o conteúdo dela não pode ser privatizado, ela é uma concessão do Estado para que uma iniciativa privada financie. Então, ainda que o colégio seja religioso, Tem que ser ele os não parâmetros. pode contrariar os parâmetros mínimos exigidos para ele funcionar. Então, por exemplo, se nós temos um Estado, agora entra uma questão tensa, que na jurisprudência entende que a união civil entre pessoas do mesmo sexo é legítima, o mesmo escola confessional poderia dizer contra essa união? O Estado aí teria que, se isso é consensuado no Estado como legítimo, aí mesmo essa instituição confessional, ela teria que respeitar. Ela não poderia sair, por exemplo, depreciando esse grupo como assim, olha, isso é coisa do demônio, olha, isso é doença, isso, ela não pode. Até porque então, tem os crimes aí, né? Tem de os crimes. incitação à violência, Incitação à enfim. violência. Você tem o limite da norma, ele é o limite de todos nós. Né? Eu também não posso chegar no trânsito, fiquei transtornada porque um me fechou, levantar e sentar um soco na cara. Eu tô sendo limitada. Todos nós, para a convivência social, estamos sendo limitados pela norma, que ao mesmo tempo nos garante o mesmo espaço. Essa que é a ideia. Né? Esse limite é uma garantia de mesmo espaço. Então, ele também se opera do ponto de vista da religião. Agora, O fato do Estado ser laico e permitir a existência de todas as manifestações religiosas não quer dizer que ele permita que elas façam tudo o que elas quiserem. Agora existe Ok, um eu vou pânico. interromper vocês, a ok. gente agora vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente pode prosseguir. Eu quero falar um pouco sobre a relação entre política e religião, já que a gente está aí numa época de campanha eleitoral, e vamos falar um pouquinho também sobre essa relação do corpo com a religião, né? Que é super importante. Mas é daqui a pouquinho, Complexo. logo depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta no programa de hoje discutindo o Estado laico e a intolerância religiosa, recebendo a professora Marcela Furtado, da Faculdade de Direito da UFMG, e o professor Marco Antônio Torres, da Universidade Federal de Ouro Preto. Por que o tema da laicidade do Estado ele aparece com maior força durante as campanhas eleitorais e muitas das vezes com pouca razão e muita paixão? Ora, eu acho que porque a laicidade do Estado ela se mantém muito também se não houver essa predominância, vamos dizer assim, de religiosos nos espaços de poder. As pessoas identificam isso. Os diferentes conflitos, as diferentes credos, as diferentes crenças entendem, ora, se essa manifestação cresce demais nos espaços de poder, isso significa que eu estou à mercê de uma visão, de uma crença. Então, eu acho que a questão da eleição, ela traz à tona a necessidade de se reforçar a laicidade, a necessidade de se reforçar um discurso que não se comprometa com determinadas visões religiosas, com determinadas crenças e credos. Agora, antes das eleições, a gente tem aí a formação de bancadas, Sim. E uma delas é a bancada religiosa. Quero saber, então, se isso fere o Estado laico ou se a gente pode entender isso como um direito. Afinal de contas, tem a bancada agropecuária, do agronegócio, na verdade, enfim. É um direito ou isso fere a laicidade do Estado? Olha, na verdade, todos têm direito de concorrer. Como cidadãos brasileiros, você não poderia dizer que há um impedimento por ter uma determinada religião de que a pessoa concorra aos cargos. Isso aí, óbvio. Por óbvio, não é possível que a gente faça essa afirmação. Seria uma discriminação, em termos de religião. Mas, por outro lado, a formação desses grupos também é meio que natural, que grupos de interesses ocupem espaços políticos, pressionem por interesses uns e outros.
Agora, por outro lado, esses grupos de interesse, eu acho que o problema do Brasil é esse, é entender que a pressão desses grupos por determinados interesses, ela tem que sempre se dar no limite da lei. Ela não pode advogar pela violação do grupo contrário, pela violação do direito alheio, né? Ela tem que respeitar o jogo democrático, que são as balizas dos direitos garantidos a todos no Estado Democrático de Direito. Agora, na minha consideração, como temos a Frente Parlamentar pelos Direitos LGBT, nós temos a bancada ruralista, são os grupos que espontaneamente se organizam dentro do Congresso. O grande problema é que esse grupo, que às vezes é denominado como bancada religiosa, ele interfere na política pública e na direção dessa política, nem sempre de forma jurídica, nem sempre de forma, talvez, que realmente ajude a reconhecer o direito das minorias. Aqui eu estou pensando especificamente o direito das mulheres, nas lutas mulheres, e o direito dos LGBTs, né, de lésbicas, gays, travestis. Então, eles têm confrontado de uma forma que eu considero antidemocrática, porque eles tentam excluir um grupo ou considerar esse grupo outsider. E aí a função parlamentar, eu acho que ela está comprometida. E nesse ponto eu penso que essa bancada, historicamente, né, ou histórica não, tempo recente, porque ela é muito recente, ela não tem contribuído para um debate mais democrático. Mas a defesa de temas, né, de ordem moral, muitas das vezes vinculados à religião do político, isso fere o Estado laico? Não, você poderia defender temas, desde que você não advogue aí pela violação de direitos. Essa que é a questão. Quando essa bancada pressiona, por exemplo, pela a não união estável, né, a não união civil de homossexuais, por exemplo, direito de adoção, isso daí fere a letra da lei. Então, isso não deveria nem ir para frente. Isso deveria ser já, assim, a comissão de legalidade, né, a Comissão de Constituição e Justiça, ela já tinha que falar assim, olha, ilegal, acabou. Inconstitucional, acabou. Isso não tem que ser discutido. E isso deveria ter um peso sobre o parlamentar. O parlamentar que propõe normas flagrantemente contrárias à legalidade, contrárias à ordem jurídica instituída, isso tem que ter uma clara, né, mancha, vamos dizer assim, sobre a sua trajetória política. Eu acho que a questão é você deixar que isso prospere, você não ter uma ação mais clara de manutenção da ordem legal, percebe? Isso não pode ser admitido, ponto. E, portanto, ou você muda o rumo da conversa, né, e se adequa à regra do jogo, ou você não tem condições de assumir e levar à frente o mandato. Agora, quando falamos disso, nós não podemos assim confundir com uma depreciação do histórico das religiões no país. Sim. Nós temos, assim, na época da ditadura militar, sim, por exemplo, tanto rabinos, bispos, sim, pastores, religiosas que lutaram e contribuíram para a democratização do país. Na área da arte, da cultura, nós temos patrimônios que são importantíssimos para a própria identidade nossa enquanto nação. Se não viramos depois, como os talibãs que começaram a destruir as estátuas do budismo. Então, nós vamos ter que implodir Ouro Preto, nós vamos ter que mudar o nome de São Paulo. Então, não é uma questão das religiões. Temos que entender que a contribuição social destas é importante. Mas isso que nós chamamos de bancada religiosa, ou desse acirramento nessa política, eu acho que tem um pouco de um debate religioso nisso. Esses grupos que até se autodenominam religiosos, muitas vezes, reiterando um pouco o que a Marcela falou, são grupos que estão muito mais ligados a interesses para se apossar do poder e conseguir uma organização do consentimento, um apoio, do que, muitas vezes, alicerçado em crenças. E como político, que às vezes muda de partido o tempo todo, nós temos aqueles políticos que o tempo todo mudam de religião, ou vai para um lado ou vai para um outro, dependendo assim do vento. Parece folha de bananeira alguns políticos. Agora, tem partidos que nascem, né, com a religião, ou seja... Sim, tem. Partidos cristãos, por exemplo. Quero saber, então, se isso também fere a laicidade do Estado, ou seria mais justo, afinal de contas, você votaria naquele partido, naquele político, sabendo da religião dele, enfim, da defesa dele sobre determinados temas, e não o que acontece hoje, né? Uma bancada que você encontra cristãos, enfim, religiosos em vários outros partidos.
Eu acho que, mais uma vez, essa liberdade de associação e de valores, ela está garantida, não há problema nisso. Até porque há valores cristãos aí muito relevantes, muito fundamentais, que estão na história e na trajetória até do Ocidente aqui, né, da nossa própria, vamos dizer assim, fundamentação social. E não é por outro motivo também, né? Essas pessoas querem se encontrar dentro de um grupo, as pessoas sentem esse vazio das distâncias, né? Da vida moderna, do capitalismo, das pressões concorrenciais, né? E o espaço religioso é um espaço de troca, é um espaço de comunhão também, é um espaço de socialização muito importante. Então, eu não acho que, em si, essa é a questão, é o problema, né? A verdade é que esse discurso tem que acontecer sempre dentro dos limites de todos nós, né? Cada um dentro desse discurso, cada um dentro desse espaço, ele tem que estar sob o manto daquilo que a legalidade permite, daquilo que não é avanço sobre o espaço do outro, né? Então, a religião católica, a religião evangélica, o candomblé, o islã, eles têm que conversar dentro desse espaço, cada qual no seu quadrado, vamos dizer assim, né? E esse quadrado tem que ser equivalente, tem que ser igualitário para todos eles, tem que permitir esse diálogo. Ou seja, a estrutura, né, a linha de tudo isso é o espaço jurídico, né, que está garantido. Agora, a gente sempre tem um certo cuidado, porque as religiões, elas têm uma visão de mundo. Sim. E, geralmente, quando vamos ler essa visão de mundo, ela é uma visão totalizante. Assim, para os cristãos, Jesus é o máximo, né? Para o outro, né? É uma visão. Então, a religião sempre, ela não é uma coisa fácil, a relação dela com o Estado, porque sempre, por exemplo, um partido, ele começa dentro da legalidade, é uma associação, mas até quando, né, ele não vai querer interferir para que os valores dele ou para que os grupos ligados a eles sejam mais privilegiados na formação desse Estado? Porque é uma crença, por isso que eu digo que não há muito consenso. Aqui é administrar o dissenso. E isso é uma ideia de um filósofo, Jacques Rancière, né, que talvez na contemporaneidade é isso. Vamos ter que administrar o dissenso. Não é fácil. Agora, os partidos têm permissão para se associar. Agora, historicamente, nós percebemos isso. Eles vão e tentam colocar valores religiosos para regular o Estado. Isso não vale. Isso não pode. Aí é o jogo. Só que como nós temos 90 e tantos % de crentes no país, né, entre católicos e evangélicos das diversas denominações, esse grupo sempre não é questionado, o pessoal vê isso como naturalidade. No Brasil se naturalizou um Estado que não dá conta de ser laico, como se fosse laico. Quero fazer 2 perguntas, então, porque está fácil por enquanto. Agora eu quero polemizar e perguntar sobre a visita de políticos em época de campanha, nas igrejas, nos templos, enfim. E depois disso, né, quando viram chefes de Estado, chefes do Executivo, Judiciário, Legislativo, enfim. O que vocês acham disso? Eu acho sempre complicado, né? Eu acho que, sim, você está fazendo campanha, você vai percorrer todos os grupos, todos os espaços, todos os sujeitos, né? Até porque o que o Marco estava falando desse discurso totalizante da religião, ele é uma coisa intrínseca, mas, de certa forma, ele é dos grupos também, né? Na disputa dos grupos de interesses, todo mundo quer estar para além, né? Ninguém disputa interesse assim, não, peraí, olha, o meu é esse, mas o seu está aqui. Não, a gente disputa assim, eu quero aniquilar, né? Eu quero que o outro esteja submetido, exatamente. Então, se você for pensar, não é só a bancada religiosa que faz isso, a bancada ruralista também faz isso, né? Ela também pressiona os limites da legalidade para tentar impor a sua visão de mundo, a sua visão de interesse, o seu espaço para além do espaço alheio, né? Esse jogo, ele é duro, pesado, entre todos nós. E acho que no Brasil, exatamente porque a gente tem essa tendência a não conflito, né? A gente tem um pouco de aquela coisa do deixa para lá, não está me incomodando, né? A gente só vai, de fato, ver os demais interesses, pegar e falar, não, peraí, quando a coisa realmente está apertando demais. Mas eu acho que, por outro lado, apesar de você ter essa liberdade, obviamente, de campanha, de promoção das suas ideias, etc., por outro lado, a gente não divide, né? A gente é uma pessoa só, né? Aquilo que a gente é, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, vai estar em tudo que a gente faz, né? E você assume compromissos. Você está assumindo compromissos. Compromissos políticos, compromissos ideológicos, compromissos que depois você vai ter que dar satisfação a eles, prestar contas. Então, eu acho que o político aí, né, como todo bom político mineiro, ele tem que ter uma boa dose de
de jogo de cintura, de escorregadio aí, né? Para poder permear todos esses grupos, ouvir todos os interesses, entender que todos eles têm espaço e são legítimos, mas saber das limitações do que ele pode e não pode fazer em prol desses grupos. Mas para além do ganho de voto, o respeito ao Estado laico, seria ideal então que esses políticos fossem todos os templos, em todas as igrejas, Sim, em todas... sim, o ideal seria que eles estivessem dando visibilidade a todos, né, nesse processo. Acho que no Eu acho que sim. no processo de campanha, o político, assim, ele visita onde que E ele considera visita as todos. bases. Você E geralmente você não eles acha que ele não passam, visita, não, porque ele visita. Agora, tem uma peculiaridade no cenário religioso aí mundial, não só no Brasil, isso é uma questão geral, que a Igreja Católica, ao mesmo tempo que ele é um grupo religioso, ela é um Estado. O Vaticano é um Estado. Então, a relação, por exemplo... Estado confessional. Um Estado confessional. E muitas vezes, então, as relações que estabelece com o Vaticano são relações católicas, correto? Então, é diferente. E isso é complicador no ponto que certas cooperações nas relações diplomáticas entre Estados, a Igreja Católica se coloca de uma outra forma. Exatamente. Então, quando o Bento XVI visitou o Brasil, o Francisco agora visita o Brasil, ele também é recebido como um chefe de Estado, pelo protocolo. Então, é diferente. Ele não é só um líder religioso. Ele não é só um líder religioso. Ele representa um Estado que tem interesses geográficos, políticos, econômicos, e não só religiosos. Então, é uma peculiaridade que nisso, por isso que eu falo que existe uma organização do Estado de cooperação com os diversos grupos e outros estados. Agora, o importante seria pensar que, independente não se é um Estado ou não, por exemplo, ele tem representantes na ONU como se fosse um Estado, o Vaticano. Alguns querem retirar isso. Existem autores que lutam para que o Vaticano não seja mais reconhecido como um Estado dentro da Organização das Nações Unidas. Acho que não se efetiva, porque ele já se consolidou de tal forma. Mas que quando debatemos a religião, o importante não é querer a ausência das religiões. Pelo contrário, é o reconhecimento da possibilidade de que elas se manifestem, mas dentro de uma equidade de direitos, dentro do consenso, do consensuado minimamente, que seja honesto para todos. Mas o chefe do Poder Executivo, uma vez eleito, ele pode ouvir e se render às reivindicações de grupos religiosos? Ou isso fere o Acho que Estado laico? depende da reivindicação. A lei da ficha limpa, por exemplo, foi um abaixo-assinado que começa por uma organização ligada a um grupo religioso, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles começam um abaixo-assinado, criam uma demanda para o Congresso Nacional e tem uma lei que hoje eu acho que é inegável que ela é muito importante, a lei da ficha limpa. Então nós temos, por exemplo... Então, uma coisa, só para entender, uma coisa são as reivindicações do fiel, outra coisa é do eleitor, é isso? Não. Eu acho que aí se misturam. Eu acho que a questão toda é o presidente, como o chefe do judiciário, como o legislador, ele vai escutar reivindicações. E reivindicações, às vezes, radicais. De vários interesses, religiosos e não religiosos. Agora, ele é um representante do Estado Democrático de Direito. Ele está ungido sobre a lei, percebe? Ele não pode, ele tem que atender os diversos interesses, mas dentro da legalidade, dentro dessa equidade de manifestação de todos. Então, ele vai ter que ouvir? Vai receber essas reivindicações? Vai, mas ele só vai poder atendê-los dentro daquilo da legalidade. Dentro da legalidade, dentro daquilo que não pelo fere menos, o interesse alheio. Ou algo que esteja, por exemplo, contemplado, vamos pensar, às vezes não está na lei ainda. Sim, mas nós temos uma política exatamente. de direitos humanos e é consenso que um certo processo civilizador, vamos pensar, ainda que isso possa ser polêmico, que nós acordamos que, por exemplo, o voto feminino é um direito. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que não era, até uma época atrás, era uma inverdade para o Estado. O Brasil só na década de 30, que vai... A Suíça só na década de 70 que vai aceitar o voto feminino. E aí tinha muito argumento religioso por trás disso, tanto protestante como católico. Mas o Estado vai mudando, escutando os grupos. Então, algumas demandas... Por exemplo, na área dos direitos humanos, aqui eu penso especificamente direitos da criança, do idoso, da mulher, do LGBTs, dos grupos étnicos, ciganos e tantos outros, que ainda são uma inverdade, as pessoas não entendem como legítimo. Então, nessa hora que o Estado tem que ter o cuidado. Então, ele pode escutar todos os grupos. Inclusive, existem grupos religiosos que têm demandas bastante díspares. A gente não pode considerar que
as religiões são uma massa hegemônica, elas contra o resto. Mas e para o eleitor? Afinal de contas, pode ser que, muitas das vezes, o eleitor, os dogmas, pede para que ele vá pelo caminho A, mas isso fere os direitos humanos, por exemplo. Então, é mais difícil para o eleitor do que propriamente para o poder político. Olha, eu acho que o eleitor ele tem que ver essas manifestações, né, dos políticos. Por exemplo, é o que eu estou falando, eu acho que o político fazer campanha, atender interesses, manifestar uma crença religiosa, nenhum problema, desde que ele não faça isso em detrimento do direito do outro, por exemplo. Então, a ideia, aí vai ser a minha opinião, né, vou até ser talvez um pouco polêmica, mas, por exemplo, a manifestação do programa lá da Marina, que volta atrás em relação ao reconhecimento da união homoafetiva, aí é um problema, porque isso é um reconhecimento jurídico, legal, né? Já há uma ordem normativa e consensuada socialmente de que esse direito é direito e não pode ser. Isso já foi julgado. Isso já foi julgado, né? Há todo um trabalho social de jurisprudência e social pelo reconhecimento dessa igualdade, né? Então aí há uma afirmação extremamente problemática, uma afirmação do candidato na qual ele promete algo que ele não pode prometer. Ele fala algo que vai realmente contra o direito de uma categoria, né? Agora, você vai falar assim, não, eu pessoalmente sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu pessoalmente professo esse ou tal credo, isso, por enquanto, está dentro da regra do jogo. Desde que você não use, né, o cargo, o Estado, para usar isso. Eu acho que isso tem que ficar claro para o eleitor. O eleitor ele tem que vislumbrar exatamente isso. Olha, até que ponto vai uma crença pessoal e até que ponto isso está sendo usado como uma arma política contra determinados grupos. Né? Eu acho que essa é a escolha dele. Agora, o eleitor, muitas vezes o eleitor ele tem até uma crença, mas tem pesquisas que mostram que os nossos religiosos, as pessoas, né, os crentes, vamos pensar, os fiéis, as pessoas que têm uma crença, elas acreditam às vezes em Deus, acreditam em coisas, e se filiam a uma religião de forma bem assim, dialogada. Então, nem sempre segue o pastor. Tem pesquisas na parada LGBT testar, né? Que se encontra muitos lésbicas, gays, que são evangélicos, são católicos, praticantes, são de movimentos e tal, mas eles estão ali e falam, mas o teu pastor, o padre aceitaria? Não, mas eu estou aqui, porque também isso é demais. Então, quando o Papa João Paulo II esteve em Vancouver, no Canadá, os jovens aplaudiram, e ele falando da importância do sexo, né, só depois do casamento. E depois que terminou o encontro, estava cheio de camisinha por lá, entendeu? Tava assim. Então, você fala, não, o vovô falou, mas assim... Então, eu acho que existe uma certa relação dos fiéis com os seus líderes, que a gente também não pode tomar como absoluta. Você está dizendo, então, que o eleitor vota muito mais pelo bolso do que pela religião? Não, eu não acho que é só pelo bolso, não. Não foi isso que quando eu falo bolso, muito mais pela economia, enfim, né? Eu acho que o eleitor, ele hoje, né, não é o eleitor, o sujeito hoje, ele forma o convencimento dele em várias fontes. Eu acho que é isso que é a coisa. Você não pode achar que porque ele é de uma determinada religião, aquilo é a verdade absoluta de todas as ideias dele. Não é. Não necessariamente, ele tem família, ele tem escola, ele tem trabalho, ele tem, né, televisão, amigos, ele tem amigos. Quer dizer, ele tem um grupo muito amplo de formação de ideias. Às vezes ele sustenta ideias contraditórias. É isso que a gente está dizendo. Do ponto de vista religioso, aquilo não seria aceito, mas do ponto de vista social, ele acha que é permeável. Então, não é tão absoluto, não é tão rígido assim. Agora, por outro lado, eu acho complicado, e isso a Justiça Eleitoral tem que bater em cima claramente, essa é um exercício hierárquico do religioso, né, sobre o crente, né? Se há o crente aqui também aspecto amplo, né, aquele que professa, todos que creem. Se há realmente uma imposição, um discurso hierárquico, autoritário, de você tem que votar nesse candidato por causa disso, isso é violação da liberdade política, da liberdade do sujeito. Então, tem que haver uma tensão clara, eu acho, aí, da Justiça Eleitoral para a punição desse sujeito, porque ele está usando de uma estrutura de poder, de uma estrutura de influência para manipular. Vamos falar um pouquinho agora sobre um outro grave problema, né, que é essa questão da religião tendo domínio sobre o corpo das pessoas e muitas das vezes
de pessoas que não professam a fé daquela determinada religião. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, de como que, às vezes, a religião ela ratifica certos preconceitos, né? Racismo, sexismo, enfim. Eu considero que é bastante grave, mas eu vou pegar um aspecto dessa pergunta que é bem pontual. É a pressão e a opressão que, às vezes, a religião causa, por exemplo, nas crianças. A culpa que, às vezes, é introduzida, a criança se desenvolve, e muitas vezes na área da sexualidade, e ela vai se sentindo culpada por ter um desejo ou por ter uma conformidade de uma identidade de gênero que não está de acordo com os seus genitais, não é um modelo expresso ali. Então, nós temos pesquisas que mostram até um alto índice de suicídio entre jovens e crianças por uma culpa. Então, eu acho que essa introdução da culpa, ela é algo que as religiões têm que repensar. Eu conheci um padre bem idoso e no fim da vida ele fez uma pregação, ele é famoso aqui em Minas, Padre Simões de Ouro Preto, e ele dizia assim, olha, num sentido até arrependeu de ter falado tanto do inferno, né? E ele falava numa pregação pública lá em Ouro Preto, não, a gente queria falar que todo mundo vai para o céu, porque esse dia uma criança me perguntou se ela iria para o céu, aquilo me chocou, ele ficou chocado, ele falava, como uma criança daquela fica com medo em cima daquilo que nós tínhamos falado, né? Então acho que isso é algo muito sério. E aí a questão do corpo, em outras dimensões, nós podemos pegar o direito das mulheres também, o controle da sexualidade e essa moralidade, por exemplo, a questão da pesquisa com células-troncos e células-tronco, que é um problema, porque as religiões às vezes barram essas questões, e aí, em nome da bioética, que às vezes ela é uma bioética enviesada, ela não tem permitido, talvez, que as pessoas vivam aí sim, dentro do Estado que seja laico na compreensão do corpo e da liberdade desse corpo, entendendo que a liberdade não é a ausência de limites, mas daquilo consensuado numa comunidade política. Então, eu acho que as religiões elas têm, com um discurso ainda prejudicado, essa expressão. E, atualmente, por causa das pesquisas que fiz, entrevistando sujeitos, a culpa é uma coisa avassaladora. E eu conheço travestis que ainda já estão com 50, 60 anos e não perderam a fé. Tem a fé, tem o seu santo de devoção, mas, por exemplo, foi expulsa da sua comunidade por um determinado agente religioso, às vezes foi acolhida por outro. Então, é um terreno assim, e esses religiosos que às vezes acolhem, nós temos posturas religiosas bastante que aceitam, nós temos discursos que são minoritários dentro dos grupos religiosos, eles não conseguem, às vezes, atingir essa moral instituída na religião oficial, nessa que aparece. E como é que a gente trabalha isso, então, hein? Com os líderes religiosos, principalmente presos a muitos dogmas, e aí não sabendo o risco que correm, afrontando direitos humanos? Eu acho que o dogma faz parte da religião, né? A religião, a fé é isso, né? Você acreditar em algo que você não vê, não prova. Mas, por outro lado, eu acho que essa obsessão com o corpo, né? Ela é uma coisa antiga. Assim, eu acho que a religião, como o Marco falou, ela tem que caminhar para um novo espaço de relação do sujeito com o corpo, para um novo espaço do exercício da liberdade. Eu acho que isso é uma coisa muito arcaica ainda, assim, né? Muito de uma tradição de binariedade entre o corpo e a alma, realmente, que não é necessariamente o que hoje a vida social, o espaço social vê em relação ao corpo mais. Então, eu acho que a religião, ela também é uma parte dessa vida social. Ela também é uma parte dessa construção das nossas relações. Ela também vai ter que redimensionar o corpo. E eu acho que esse discurso tão conservador, tão autoritário, tão opressor em relação ao corpo, na medida em que nós, enquanto sociedade, fomos nos experimentando também nessa vida da liberdade, de uma nova relação com o corpo, ele vai perder terreno. Ele vai perder terreno. Eu acho que a gente não vê isso tão claramente hoje ainda no Brasil, mas eu sinto que isso é um processo natural também, da própria religião, do seu processo de existência no grupo. Ela tem que absorver que nós não vamos mais viver nessa dicotomia tão absurda, né? Tão excludente. A gente está chegando ao final do programa, eu queria falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa e falar claro e evidente
sobre a diferença, né, nas religiões e nos próprios religiosos, né, e nos seguidores de religiões. Porque há um senso comum de que todos eles são fanáticos, de que todos eles acabam ameaçando as liberdades individuais e de direito, enfim. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também, assim, de que nem todo cristão é igual, né, de que nem todo seguidor de candomblé é igual, enfim. Há bons e ruins em todas as religiões. Eu talvez até pensando assim, até a religião oficial, as religiões oficiais, por exemplo, nós temos um teólogo luterano, André Moscovici, no sul do Brasil, ele fez uma tese de doutorado esplêndida, né, que é discutindo uma teologia gay, ele fala teologia queer, né, a tese dele chama As Viadagens Teológicas. Mas é uma brincadeira que ele faz, porque ele coloca entre parênteses a dáfica, as viagens teológicas. Mas ele vai discutir como no mundo todo tem uma discussão emergente sobre uma teologia gay, inclusive positivando esses direitos. E é interessante se apropriar desses grupos, que eles têm defesas que são assim... Alguém que escute isso agora deve ter até assustado. Mas nós temos, por exemplo, em 1975, o Paulo VI aprovou um documento da Congregação da Doutrina da Fé que dizia que havia, na época se pensava assim, 75, havia dois tipos de homossexuais, um recuperável e outro irrecuperável, irreversíveis e irreversíveis. E ele dizia que esses irreversíveis, que não tinha como mesmo, quando eles estivessem numa união com uma pessoa, não suportando a solidão, fossem respeitados de forma análoga ao matrimônio, ainda que não concedesse a eles nenhuma aprovação pastoral, mas que fossem acolhidos. Então, lógico que depois outros documentos da Congregação da Doutrina da Fé foram falando, olha, a tolerância não pode ser entendida daquela forma, eles tentaram redefinir. Então, dentro das religiões, né, existem essas disputas, e aí eu dei um exemplo do luterano e um exemplo do catolicismo, mas temos essas disputas, então não podemos entender que a religião é assim, um mal em si. Aí muitos têm feito isso, aí demonizando qualquer crença. E eu até nem gosto dessa expressão, o problema é os fanáticos em si. Sabe, eu acho que às vezes tem pessoas que não são fanáticas, mas têm posições tão aguerridas que não permitem, não são fanáticos assim. Porque a gente parece que o fanático é esse que está gritando na rua com a mão na cabeça, né? Não é, o fanatismo pode ser isso, mas nós temos outros que articulam de formas que a gente até considera muito cordiais, mas que às vezes atentam contra o direito de certos grupos. Na verdade, isso é humano, né? Você falar que... Você generalizar e tornar esse discurso unívoco é perder sempre a dimensão mais bela da humanidade, que é a diversidade. Não há esse cristão, aquele, né? Esse modelo ideal, o brasileiro, o cristão, Não, na verdade, você tem sujeitos com vivências múltiplas, familiares, sociais, educacionais, religiosas, e que vão ter também manifestações muito diferentes de todas essas suas vivências. Na minha dissertação de mestrado, eu entrevistei padres gays, homossexuais, que já tinham mais de 15 anos de sacerdócio e que estavam ali já estabelecidos, e como eles viviam na instituição, sendo gays, né? Muitas vezes a comunidade sabendo disso. Lógico que foram todos sujeitos anônimos, evidente, né? E isso mostrava uma capacidade de diálogo e uma incapacidade da instituição controlar os corpos. Uhum. Inclusive, um dos padres que eu entrevistei, na época, tinha uma revista gay de circulação nacional, que ele era consultor, como padre, como pseudônimo. Ele respondia a carta de gays religiosos que tinham conflitos. E eu falava, mas como você entende essa sua atuação, né? Como que o seu bispo fez isso? Ele falou, olha, eu só não posso ficar publicizando muito. Eu falei, mas você está numa revista, vamos dizer, de tiragem nacional, como que você não está publicizando? Então, assim, é muito interessante que eu acho que a instituição, ela quer dar conta dos corpos, mas ela não consegue. O sujeito escapa, né? Os desejos escapam. Começamos falando um pouco sobre o respeito, né, das religiões ao Estado laico, mas o Estado laico inclui também as religiões. Então, para terminar, é importante também que o Estado também respeite, né, a liberdade de culto. Sim. Isso fundamental. Sim, fundamental. Sem isso, você está tirando uma grande dimensão do Estado laico. Exatamente a grande dimensão do Estado laico, na sua formação, era o respeito às várias manifestações de crenças. Né? A praça tem que estar livre para todos. Para o movimento LGBT, para a Marcha para Jesus, para as procissões, para as caravanas. Acho que tomar a rua, o espaço público, é um exercício democrático fundamental para a laicidade do Estado. Ok, quero agradecer demais a presença de vocês. O tema é bom, né? E
amplo e a gente poderia ficar aqui conversando por horas, mas infelizmente terminou o nosso tempo. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Eu agradeço. Eu também agradeço. Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todas e a todos e até a próxima.